Uma pesquisa mostrou que 94% das crianças e dos adolescentes tiveram alguma mudança de comportamento durante a pandemia. A gente vai falar mais sobre o assunto. Eu estou recebendo aqui no estúdio a psicóloga clínica Rogênia Almeida, que vai falar com a gente sobre esses dados que a gente vai trazer para você agora. Vamos refletir sobre isso. Prazer tê-la aqui, Rogênia. Bom dia. Prazer é todo meu, um ótimo dia a todos os telespectadores, a equipe da difusora. Prazer estar aqui. Obrigado. A gente tem uma situação aí de pandemia, uma situação diferenciada, claro, para todo mundo, mas o impacto, os números mostram dessa pesquisa que a gente vai mostrar na tela, são grandes em relação ao público infanto-juvenil, né? Vamos ver na tela então os números para a gente poder então refletir sobre eles? Olha aqui, ó. Olha só, 56% ganharam mais peso. A gente vai fazer ponto por ponto. Essa pesquisa foi realizada, é uma pesquisa da Fundação Leman e do Instituto Natura, que foi feita ouvindo 1.315 responsáveis por mais de 2.000 crianças e adolescentes. Então, os pais foram ouvidos, né? Essa questão do ganho de peso, ficar em casa contribui para essa situação, Eugênia? Às vezes até pela ansiedade, enfim, pode gerar esse tipo de situação? Sim, nós temos aí uma realidade de confinamento, né? Restrição de circulação. Então, esse impacto diretamente no movimento já reduz queimas calóricas. O fato de estarmos vivendo uma situação ameaçadora, né? Qualquer um pode pegar esse vírus, não se sabe qual vai ser a reação de cada organismo, então essa incerteza, não se sabe também quando vamos ter liberdade para sair, para recuperar a circulação normal. Então esse clima de incerteza, a restrição nos movimentos, aumenta a ansiedade e gera uma disposição para comer, e comer um tipo de alimentação não muito saudável, que é aquela mais prazerosa, aquela com mais açúcar, com mais sal, com mais gordura, que tem efeito de prazer imediato na boca, né? Então, é um fato, sim, por esses três aspectos principalmente, né? A redução, a incerteza que gera ansiedade, o clima de ameaça e tudo isso. Aí a gente tem 44% se sentiram mais tristes. É um número alto. E aí a gente fica preocupado também, Rogério, em relação aos adolescentes em especial, né? Por que essa preocupação deve de fato acontecer nesse período? O adolescente ele está numa etapa de desenvolvimento pessoal, que é uma etapa cuja tarefa fundamental é se sentir aceito em outros grupos sociais, para além da família. Então, a escola, por exemplo, é um importante espaço de socialização secundária, onde esse sujeito ensaia suas características próprias, seus recursos, para que seja aceito por outros grupos. Então, isso é um componente da sua identidade, da afirmação da sua identidade. Então, essa restrição social, ela traz um impacto direto na autopercepção desse sujeito, na percepção de futuro. Então, isso começa a desenvolver crenças de que o futuro dele está realmente ameaçado. Então, isso eleva o nível de desesperança, porque o adolescente ele já tem características a mais de tristeza. É importante lembrar isso. Ele busca tanto, às vezes, aventura, comportamentos de risco, porque já é da característica neurofisiológica do adolescente um certo tédio. Quando entra na adolescência, tem algo que a gente chama de poda neural. Essa poda neural é perda de sinapses na região do prazer, na área da satisfação relacionada ao prazer. Então, ele já tem essa tendência. E aí, diante de restrições que impactam diretamente na sua autopercepção, na percepção de futuro, sem dúvida, a tristeza se acentua e pode chegar a níveis patológicos. Agora, para quem está assistindo a gente em todo o estado, qual é a diferença entre essa tristeza, que muitas vezes é natural, até pelo período, por essas características, esse contexto que você falou, e a depressão, por exemplo? A depressão, ela é diferente da tristeza normal, que todos nós precisamos sentir tristeza, sim. É um componente da nossa forma de nos relacionar com o entorno, né? Nossas emoções, elas são o modo como nós somos afetados. Quando é que a depressão? Quando você começa a perder, de fato, o prazer por coisas que, em geral, lhe davam satisfação. Então, às vezes, você vai perceber ou perda de apetite excessiva ou aumento excessivo
você vai ter sono de mais ou sono de menos. Então, esses são os dados muito significativos, né? Está dormindo demais ou não está dormindo de jeito nenhum, né? Outra questão muito significativa, perda de relações, não quer se relacionar, se fecha no quarto. Outro dado muito importante, perda de ânimo, não tem energia. Às vezes as pessoas dizem, fulano está preguiçoso demais. É importante fazer a leitura correta. Nem sempre um adolescente que está sem disposição nenhuma é preguiça. Muitas vezes já é essa perda profunda do ânimo que não lhe dá energia para realizar tarefas muito simples. A gente tem outro dado aqui, 38% ficaram com mais medo, quer dizer, o medo é um sentimento que acaba, né, nesse período se multiplicando aí. E o interesse pela escola, 34%, ou seja, o prejuízo já está colocado aí, né, Rogério? A gente está tendo a volta das aulas em sistema híbrido, mas de fato há um prejuízo significativo nesse período, né? Sim, a gente tem um prejuízo que é evidente, né? As aulas online, elas não conseguem produzir o mesmo nível de motivação que as aulas presenciais, com uma interação direta, onde o educador tem condições a mais de fazer uma leitura do posicionamento daquele sujeito. Então, os meninos, em geral, ficam com as câmeras desligadas. A maioria das pessoas ficam com câmeras desligadas. Então, não há uma interação tão profunda que gere mais incentivo ao aluno. Então, há uma perda. Agora, é importante também compreender que, nesse momento, mais importante do que as perdas de conteúdos conceituais, esses conteúdos estão disponíveis na rede, a qualquer momento o sujeito pode priorizar. Mais importantes são as perdas nesse campo das habilidades socioemocionais. Então, a minha recomendação é que, nessa volta com o sistema híbrido ou a volta presencial, que se dê atenção às habilidades socioemocionais. Mais importante do que sobrecarregar o sujeito com conteúdos conceituais que estão na rede mundial de computadores. Agora, as habilidades socioemocionais, ela depende de estratégias em que um adulto preparado provoque este sujeito a recuperar a sua confiança em si, confiança no futuro, aprender a cooperar com o outro, desenvolver sua resiliência. Isso sim é mais importante agora. Atenção, alerta aí para as famílias e para a escola também, o papel de todos, né? Conversei aqui com o Rogério Almeida, psicóloga clínica, logoterapeuta e analista existencial. Obrigado pela entrevista. Claro que o tema aqui a gente ficaria horas falando, mas eu agradeço aqui a sua participação, viu, Rogério? Eu que agradeço e desejo sucesso aos educadores que estão aí nessa tarefa tão desafiadora, que é recuperar esse interesse desses sujeitos pelo aprendizado e pela vida, que é mais importante, o interesse pela vida. É verdade, acima de tudo. Obrigado.